é muito complicado, como imagino. Foi um dia muito intenso, muito rico, em que todos se portaram bem, os atores e a plateia, que está entusiasmada até ao fim. 4 ou 5 anotações. Uma, temos todos inveja da cidadania ambiental. Ou seja, gostaríamos todos que também houvesse cidadania territorial e, eu diria, patrimonial. Portanto, estas duas ainda não estão a corresponder àquilo que o ambiente, apesar de tudo, já conseguiu fazer. Foi uma mobilização extraordinária e que tem que suceder agora, ao nível das discussões territoriais, das políticas e, inevitavelmente, também as patrimoniais. Não faz sentido conservar um monumento se um plano territorial ou um plano urbanístico o condena, estabelecendo impossibilidades de manutenção. E, portanto, há aqui um namoro a fazer, estamos a começar a semear, mas que temos que continuar entre construtores, patrimonialistas, ambientalistas, e nós, patrimonialistas, temos imensa inveja de como o sistema português, apesar de tudo, incorporou as discussões do ambiente nos processos de decisão e que não estão a ter correspondência nem nas discussões territoriais, nem nas discussões patrimoniais. E, portanto, era útil aprender com esta praxis. 2. Foi claro para todos aqui que tem que haver articulação entre políticas. Em tempos de crise, ou há objetivos que são comuns, e eu diria que como nas ciências, as grandes oportunidades ocorrem hoje entre as fronteiras dos saberes, entre as disciplinas, aqui também as grandes oportunidades obrigam a articulação de diversas políticas. Política agrícola, política do ambiente, política cultural. Enfim, todos têm que caminhar no mesmo sentido. 3. Renovação não é reabilitação. Ou antes, reabilitação não é renovação. A nova cultura dos jãos não é bota abaixo e faz de novo. A nova cultura dos jãos é construir com o construído e no construído. Isto também ficou, penso, claro. Se houver verdadeiramente a crise energética que se anuncia, as fortes limitações ao transporte privado provavelmente condicionam enormemente o modelo expansivo que nós temos e, se calhar, há um processo de recentramento urbano. E não podemos ter superestruturas e infraestruturas em tudo o que é estrutura. O preço das próprias estruturas são incomportáveis para uns modelos expansivos que temos utilizado. E, portanto, há provavelmente um regresso às cidades e, nesse sentido, passamos da palavra que usamos muito no século XX, que foi a palavra qualidade, quantidade, para a palavra qualidade, e ela coloca-se a vários níveis. Portanto, penso que também ficou claro que a nova cultura dos jãos, reabilitação, regeneração, revitalização, tem muito a ver com a construção sobre um território que tem que ser remendado, como quem remenda um tecido que tem buracos, e que estas novas ligações, estes agrafos, de qual Domingos também fala, são, se calhar, as grandes oportunidades, enfim, do futuro. Outra questão muito importante aqui foi, toda a gente falou em crise, não é? E agora com o orçamento ainda falamos mais. E foi dita uma coisa absolutamente terrível, é que estamos numa crise que não tem um modelo de resposta, ou não sabemos muito bem se os modelos que pensávamos que resultavam vão resultar ou não. Mas pressentiu-se em várias intervenções que se calhar é possível fazer mais com menos. E se calhar é possível fazer menos em vez de fazer mais. Ou seja, e a Alexandra Gesta foi muito clara nisto, ela não o disse na sua intervenção, mas queria ter dito, muitas intervenções no centro histórico foram feitas com as pessoas dentro das suas casas. Reabilitava-se a parte da frente e depois ia-se à parte de trás. E muitas vezes as senhoras estavam em casa. E isto parecia uma impossibilidade técnica e uma impossibilidade social, vai ser uma desgraça. Muitas vezes não foi. Muitas vezes as próprias senhoras de idade eram os fiscais de obras extraordinários. Quando as coisas corriam mal, iam correr. Enfim, portanto, há, se calhar, oportunidades impensáveis noutros modos operandi em que, se calhar, não precisamos tantos meios para conseguir os mesmos objetivos. Portanto, isto é algo que, se calhar, obriga outras coragens. É possível fazer menos em vez de mais e fazer mais com menos. E, portanto, esta é uma ideia também muito estimulante, pelo menos para mim. Por fim, e para não monopolizar, outra palavra, outro conceito que aqui foi muito utilizado e que a mim, já agora, funcionário público, muita honra, sou professor de uma escola pública, trabalho como mato e os funcionários não são todos bandidos, a exemplaridade pública, a exemplaridade da praxis pública a todos os níveis. E que, como vimos, por exemplo, em alguns exemplos aqui, também é algo que qualquer sociedade responde e responde muito bem. Portanto,
toda a administração, a todos os níveis, tem que ter, de facto, a estes níveis, uma praxis absolutamente exemplar. E isso, esta nova ética, digamos assim, é claramente necessária, sob pena de não termos a menor credibilidade nestes discursos, por mais consistentes que eles sejam. Por fim, eu teria terminado com a anterior, mas faltou-me uma, que é, precisamos de uma lei dos solos, ou precisamos antes de alterar a lei dos solos. E falou-se muito no fim dos loteamentos, mas eu diria que os loteamentos nos centros históricos têm a ver, e foi algumas pessoas do público colocaram a questão, tem a ver com tem a ver que os loteamentos dos centros históricos são o parcelamento. Em tecidos históricos de incalculável valor enquanto património, é evidente que devia-se condicionar fortemente o reordenamento cadastral e as possibilidades de edificabilidade. O plano de ocupação dos solos ao nível da parcela, inviabilizando que o crime compensa, ou seja, que naquela parcela se edifique mais do que já existe, tudo o que se faça deve ser inferior ao que existe e a ser a norma em qualquer decisão de intervenção em tecidos históricos. E, portanto, se há que refazer a lei dos solos, não se pode esquecer, dentro da lei dos solos, que uma sistemática praxis de reordenamento cadastral tem, pelo menos nos centros históricos de grande valor como património cultural, uma consequência que é provavelmente a anulação ou o desaparecimento da cidade histórica. Portanto, temos que trabalhar noutro quadro que faça uma gestão de edificabilidade ao nível das parcelas que não transforme o crime em sistema de compensação. E é, assim, em linhas gerais, o que me apetecia dizer. Muito mais há que retirar daqui. Nós vamos ver, com certeza, as gravações e tentar ter conclusões mais lógicas, mas deixaria estes contributos. Muito obrigado.